Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal onde falamos de riqueza com leveza. O meu nome é Inês e no vídeo de hoje vamos falar sobre como saber se um investimento imobiliário é um bom negócio ou não em menos de 2 minutos. Neste vídeo vou partilhar a minha regra, aquela regra que eu utilizo para fazer uma análise super rápida para saber se o imóvel que eu estou a pensar comprar é um bom negócio ou não. Ok? Isto é uma regra assim high level, portanto depois nós vamos ter que ir ao detalhe para analisar, mas isto diz-me logo sim ou não. Primeiro de tudo, eu invisto com o propósito de criar rendimentos passivos. O meu objetivo com o investimento não é comprar e vender e andar aqui cheia de dívida com o imobiliário. Eu quero mesmo criar rendimentos passivos. É muito difícil arranjar um imóvel que seja um bom negócio para rendimentos passivos, principalmente agora com esta subida dos preços. É difícil, mas é possível. E, portanto, eu sabendo investir em bolsa, eu prefiro investir em bolsa do que estar a investir em um imobiliário com um rendimento medíocre. Então, o imobiliário tem que me render um valor interessante para valer a pena. Caso contrário, eu simplesmente invisto em bolsa. Então, qual é a regra que eu utilizo? E esta regra vale ouro. Portanto, anota aí, lembra-te que é uma regra de alto nível, portanto, depois terás que fazer uma análise um bocadinho mais detalhada, mas esta regra permite-me logo dizer que não, que não, que não a milhares de negócios. Por isso é que eu raramente compro imobiliário. Comprei 3 imóveis na minha vida para investimento, 4 se compararmos com a minha casa, mas é algo que eu penso muito criteriosamente. Eu gostava de comprar mais, mas na verdade a maioria dos negócios não fazem sentido segundo esta regra. Esta regra permite-me criar ótimos negócios e só investir em coisas que realmente geram rendimentos interessantes. E a regra é a regra dos 0,5%. Vou-te explicar o que é que isto é. Isto significa que para o valor do imóvel, ok, um valor do imóvel, a renda tem que ser pelo menos 0,5% desse valor para me compensar. Então, se o imóvel custa 200 mil euros, a renda tem que ser pelo menos 1000 euros por mês, ok? Portanto, 0,5% de 200 mil é 1000. Para fazerem uma conta ainda mais rápida na vossa cabeça, explico aquilo que eu faço. É mais fácil fazer o cálculo para 1%, não é? Portanto, 200 mil, 1% seria 2 mil. Eu simplesmente divido por 2 estes 2 mil e sei que, segundo a regra dos 0,5%, então a renda tem que ser no mínimo 1000 euros. Inês, mas isso é super difícil, dirão as pessoas que se calhar vivem em grandes cidades. É difícil, mas esta regra dos 0,5% assume que tens uma rentabilidade bruta de 6%, mínimo. Isto é o mínimo que eu exijo. Eu quero muito mais do que isto, mas isto é tipo o mínimo que tenho que cumprir para eu depois olhar para o negócio com atenção e depois muitas vezes faço as contas todas direitinhas e chego à conclusão que não. Isto é aquele quebra ou vai para a frente. Então, por exemplo, eu faço isto muito para terminar o preço máximo que vou pagar por um imóvel. Eu estou a ver aquela zona, eu conheço uma zona, vocês sentem, eu acho que é muito interessante investirmos em zonas que conhecemos, não é obrigatório, mas eu gosto. E eu sei que naquela zona as rendas subiram e eu sei que a renda média é de 2 mil euros por mês. Ok? Vamos imaginar, um exemplo. Então, 2 mil euros por mês, isto significa que eu, segundo esta regra dos 0,5%, vou pagar no máximo 400 mil euros, ok? Porque 0,5% de 400 mil euros é 2 mil. Então, se eu vou ver a zona, que eu sei que a renda é de 2 mil euros e vejo que as casas se valem todas acima de meio milhão, não há nada abaixo de meio milhão, então eu nem sequer vou olhar para a zona, porque está tudo demasiado caro. E a maior parte das pessoas, se calhar, pensam, uau, rendas de 2 mil euros, incrível, meio milhão, mas eu vou ter 2 mil euros por mês. Mas é que não compensa, percebem? E eu aqui nem estou a entrar com os impostos ainda vão reduzir mais esta rentabilidade. Então, isto depois é algo que quem quiser investir em imobiliário é muito importante também falarem com o contabilista, terem uma empresa pode fazer sentido, para aqui ter benefícios fiscais e há muitos benefícios fiscais, é importante terem mesmo um contabilista bom que vos ajude, mas há sempre impostos a pagar, ok? Portanto, temos sempre que pagar alguns impostos. Podemos é reduzir. E esta regra é incrível. Primeiro, permite-me, de facto, só focar-me em bons negócios, porque efetivamente a maioria dos negócios não cumpre esta regra. E permite-me, principalmente, ver logo um preço máximo. Eu faço muito esta análise assim, que é
ok, esta zona tem rendas altíssimas e as pessoas às vezes pensam, uau, tu tens esta casa nesta zona, as rendas são de um T3, 3.000 euros e incrível. Então, para uma renda de 3.000 euros, segundo a minha regra, a casa tem que custar no máximo 600 mil. E se calhar vamos ver zonas de 3.000 euros e as casas custam 800 mil, 900 mil. Então não é um bom negócio, está acima do meu preço máximo. E vocês podem se perguntar, mas Inês, existem esses negócios? Existem. Eu vou comprar agora um imóvel, já fiz o contrato de promessa, compra e venda, que com mais do que cumpre esta regra. Todos os imóveis que eu comprei estavam bem acima desta regra, ou seja, significaria que se eu comprar um imóvel por 200 mil, a renda que eu esperaria obter era muito superior a 1.000, ok? Portanto, esta regra é, assim, o ouro da minha análise de imobiliário. Depois, claro, vamos ter que ir um bocadinho mais a fundo, perceber exatamente os impostos que vamos calcular, que vamos ter que pagar, calcular exatamente tudo aquilo que vamos gastar na escritura, perceber as questões do crédito, ok? Tudo isto deve entrar para a vossa análise e perceber se é mesmo fácil alugar, também é muito importante, ou se não, se vamos para arrendamento tradicional, se vamos para alojamento local, quais os constrangimentos atualmente no alojamento local, será que posso fazer, será que não posso, quais os custos reais que vou ter com o alojamento local, que tens muitos mais custos do que arrendamento tradicional, ou então tens muito mais trabalho também, se quiseres fazer tu próprio, e eu quero mesmo criar rendimentos passivos, então o meu objetivo não é trabalhar para os meus imóveis, é que os investimentos trabalhem para mim. Então essa análise tem que ser feita depois e temos que ser muito realistas, porque às vezes tendemos a ser muito emocionais nas causas, tipo, grandes rendas, isto ainda vai subir mais. E claro, a verdade é que a maior parte das vezes as rendas aumentam. Então imagina, eu começo com esta regra e se calhar no primeiro ano tenho uma rentabilidade de 6, 8%, depende do negócio, mas ao longo dos anos esta rentabilidade vai aumentando porque as rendas aumentam em média todos os anos, pelo menos o valor da inflação. Mas de facto é importante termos esta regra para não nos deixarmos levar emocionalmente pelos negócios, porque no imobiliário há muito isso e aqui está a valorizar imenso. Então Portugal, estamos numa fase em que nos últimos anos as casas valorizaram imenso, se calhar vai continuar, mas se calhar não sabemos. Então eu não quero me deixar, para mim a valorização do imóvel é um bónus fixe que tem acontecido e portanto está a ser ótimo e se calhar vai continuar a acontecer, mas eu quero me focar mesmo nestas rendas. Então, cumpre a regra dos 0,5%, se cumpre eu vou olhar mais a fundo no negócio, se não cumpre a regra dos 0,5%, eu nem sequer olho, descarto e vou procurar outras coisas. E já tive mais do que um ano, não ativamente, mas atenta a oportunidades e não encontrei nada que cumprisse. Que eu estivesse atenta e que eu tivesse separado, se calhar havia outras coisas, porque efetivamente é difícil. Por isso é que eu gosto tanto de comprar em construção, mas pode não fazer sentido para ti, seja em construção, seja o que é que seja, se o teu objetivo é criar rendimentos passivos, esta pode ser uma regra que podes considerar, ou podes ajustar esta regra a ti. Imagina que dizes, não, eu quero muito mais do que isto. Então, ok, fazes a regra dos 0,6%, regra dos 0,7%, mas teres aqui uma regra para ti faz todo o sentido para conseguires tomar decisões racionais no imobiliário. E se não há negócios no imobiliário interessantes, então investe em bolsa, que sabemos que historicamente tem uma média de 8 a 10% ao ano, e pode ser muito mais interessante e até dá menos trabalho. Espero que esta regra te ajude. Qualquer questão, já sabes, deixa nos comentários. Obrigada por estares aí e vemo-nos no próximo vídeo.